Quando eu falo de neoplasia, eu estou falando de tumor de uma maneira geral, tá? O termo neo, que está relacionado com o fato de ser novo, tá? E plasia, crescimento. A gente já falou das adaptações, lembra hiperplasia, metaplasia, toda vez que a gente usar o sufixo plasia, eu estou falando de proliferação celular. E neo é novo, então eu estou falando de um crescimento novo. E um crescimento novo que, teoricamente, não deveria acontecer naquele tecido, tá? Naquele momento, naquele tecido. Por isso que ele é chamado de neoplasia. E as neoplasias envolvem todos os tipos de tumores, tá? Tanto tumores benignos quanto tumores malignos. A gente tem mania de chamar tumor de câncer, mas vocês vão ver com essa aula aqui, nem todo tumor é um câncer. Então, o termo mais genérico, o termo mais adequado é neoplasias, bom? Bom, então, neoplasia é um termo que designa alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado dessas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem controle autônoma, que é aquilo que eu acabei de dizer. Então, você tem um crescimento novo que não deveria acontecer ali, então ele é anormal. Ele é autônomo porque a própria célula que se imortaliza, se transforma, e ela começa a crescer sem conexão nenhuma com o tecido. E à medida que esse crescimento vai acontecendo, algumas dessas células perdem a capacidade de se diferenciar, e isso vai acarretar nos tumores malignos, né, que é o que a gente chama de câncer, tá bom? Nessa imagem aqui eu tenho um hepatocarcinoma, então aqui é uma imagem de um fígado, aqui nas setinhas mostrando algumas áreas tumorais, tá? E aqui um carcinoma epidermoide, que é também uma neoplasia maligna, que se vocês olharem aqui, ó, essas células estão normais e essas aqui estão com núcleo picnótico, que é uma das características também do processo neoplásico. Então, antes da gente entrar nessas diferenças entre malignos e benignos, a gente vai falar um pouquinho das incidências das neoplasias. Esse slide tem um pouco de animação, eu vou passar rápido, tá? Porque eu ponho animação, depois eu me arrependo das animações. Quando a gente pensa na incidência de neoplasia, é natural que a gente pense nos fatores de causa, tá? Porém, os tumores, eles não especificamente eles vão ter uma causa definida. Lógico, tem alguns tumores que têm sim. Se a gente pensar em tumores de pele, é a radiação ultravioleta em excesso que vai desencadear todo esse processo neoplásico. Mas, na sua grande maioria, nós não temos como definir, porque muitos fatores geográficos e ambientais podem estar relacionados com o desenvolvimento de uma neoplasia. A idade também pode influenciar, mas isso não quer dizer que uma pessoa idosa vai ter tumor, porque a gente vê muito tumor em crianças, em adolescentes, enfim. Tem o aspecto da hereditariedade, que isso a gente sempre ouve falar. Se você tem alguém que teve um câncer na família, um tumor, provavelmente você vai desencadear. Existe esse fator, existe, mas não quer dizer que se não teve ninguém na tua família, você não vai ter. E também não quer dizer que se tem de casos na tua família, você vai desenvolver esse tipo de doença. Tá? E tem os distúrbios pré-neoplásicos adquiridos. O que seriam isso? Por exemplo, tem gente que tem muitos eventos durante a vida de gastrite, né, de lesões ou úlceras gástricas, e elas estão mais predispostas a desenvolver um tumor no estômago, por exemplo, tá? Atritos no ânus pode estar relacionado com o desenvolvimento de tumores epiteliais ali na região final do intestino. Então, existem, tem gente que fala, por exemplo, que tem artigos que falam que se você sofre muita lesão, muita pancada na mama quando você é adolescente, quando é criança, você está mais suscetível ao desenvolvimento de um câncer de mama. Tem artigos também que tentam associar, pensando no câncer de mama, que mulheres que já gestaram, né, que já tiveram um processo gestacional, que isso estimula a proliferação das células glandulares, estão mais suscetíveis a ter tumores do que aquelas mulheres que nunca tiveram um processo gestacional, que a mama está ali paradinha. Mas isso tudo, gente, é especulação, é tentativa de associação, de achar uma causa.
Mas como a gente disse lá nas aulas de causa, né? Nem sempre a doença tem uma causa definida. A causa sempre vai existir, alguma coisa desencadeou. Porém, nem sempre a gente vai conseguir definir esta causa, tá bom? Falamos que sobre os agentes causadores, e aqui só para frisar mais uma vez que eles ainda constituem um mistério e vão permanecer um mistério muito provavelmente por muitos anos ainda, porque não existe como isolar esse agente agressor, porque a neoplasia ela começa numa ação direta do próprio DNA da célula, né? Então, isso implica que alguma coisa faz com que uma chavinha vire ali dentro da célula, um gene seja ativado, outro seja desligado, e aí as células começam a se dividir constantemente, tá? A partir de uma alteração em um gene específico, nós temos, então, inúmeras mutações e várias modificações do código genético e várias proliferações acontecendo ali. Existem genes nas células que são chamados de oncogenes, tá? Tem oncogenes que, quando eles são ativados, eles são também chamados de pró-apoptóticos, ou seja, eles levam à morte da célula. Lembra quando a gente falou de apoptose, que é a morte celular programada? Então, a célula, quando ela tem algum defeito, ela se autoprograma para morrer. Mas nas células neoplásicas, esses genes que desencadeiam essas enzimas, essas proteínas, lembra daquela cascata da apoptose? Esses fatores que desencadeiam a apoptose nessas células, eles são bloqueados, ou seja, a apoptose não acontece. E porque a apoptose dessa célula com defeito não acontece, nós temos essas divisões consequentes de uma célula com defeito, ok? Bom, e basicamente eles têm neoplasia benigna e neoplasia maligna, tá bom? E como é que eu sei se eu estou falando de uma neoplasia benigna ou se eu estou falando de uma neoplasia maligna, tá? Existem algumas nomenclaturas clássicas para esses tumores, tá? O tumor benigno, eu vou classificar ele de acordo com o tipo de tecido, tá bom? Então, se eu estiver falando de um tecido epitelial de revestimento, lembra que os epitélios de revestimento, eles revestem toda a superfície do corpo, estão presentes no revestimento dos órgãos. Os epitélios também, além de serem epitélios de revestimento, eles também formam o tecido glandular, tá? Então, a gente tem nomenclaturas diferentes para cada tipo de tecido. No geral, se eu observar numa palavra o sufixo oma, ou seja, no final da palavra, o termo oma, eu estou falando de um tumor benigno. Porém, se ele for tecido epitelial, não vai ter só o oma, vai ter papiloma. Se ele for tecido glandular, vai ter adenoma, tá? Essas são as nomenclaturas de tumor benigno. Eu vou mostrar algumas imagens com a nomenclatura para vocês entenderem melhor. E quando eu falo de tumor maligno, tá? Usa-se a expressão carcinoma para os tecidos epiteliais e sarcoma para os tecidos de origem mesenquimal, que são os tecidos conjuntivos. Então, toda vez que tiver carcinoma na nomenclatura, eu sei que eu estou falando de um tecido, de um tumor maligno, originado de um tecido epitelial, pode ser glândula e pode ser revestimento. E se aparecer o termo sarcoma, eu estou falando de um tecido conjuntivo. Uai, professor, e os outros tecidos não têm, né? Porque ou a gente está falando de epitélio ou a gente está falando de tecido conjuntivo. Fora isso, inclui-se as nomenclaturas especiais, ok? Então, por exemplo, osso, cartilagem, tecido adiposo, é tudo tecido conjuntivo, tá bom? Bom, as nomenclaturas, a gente vai começar falando das nomenclaturas dos tecidos epiteliais, incluindo tanto quanto maligno, ok? Então, aqui a gente vai apresentar a nomenclatura desses tipos de tecidos, tá? Tecidos epiteliais. Bom, as neoplasias benignas do tecido epitelial de revestimento é chamado de papiloma, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o aparecimento dessas verruguinhas, que são chamadas de papilomas. Os papilomas, eles podem ser virais e não virais, tá? Nem toda verruga tem uma origem viral. Nessa outra imagem,
mostrando duas vulvas, tá? Essas verrugas aqui, ó, tipos de papilomas que também podem ser virais e não virais. Como assim, viral e não viral? Um HPV, por exemplo, vai promover o aparecimento de verrugas na vulva e a origem e aí esse tumor foi desencadeado, né? Esse tipo de papiloma foi desencadeado pelo vírus, pelo HPV. Bom, se eu estiver falando de maligno do tecido epitelial, eu chamo isso de carcinoma. Lembra? Carcinoma, tecido epitelial, e sarcoma, tecido conjuntivo. Aqui mostrando um colo de útero com a presença desse processo tumoral, ó, isso aqui é o processo tumoral, e aqui a imagem histológica. Tá vendo aqui, ó? Toda essa região arredondada que vocês podem observar são esses processos neoplásicos. E aqui um aumento maior. Então, toda vez que eu falar carcinoma, eu estou falando de um tumor maligno nos tecidos epiteliais. Neste caso, é no colo. Então, ó, reparem que aqui eu tenho carcinoma, porque é tecido epitelial, né? E aqui eu tenho adenoma, porque aqui, ó, vou voltar. Lembra que tumor benigno do tecido epitelial de revestimento é papiloma e tumor benigno do tecido glandular é adenoma. Todo tumor maligno para tecido epitelial, independente se é glândula ou revestimento, é carcinoma. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Papiloma, porque é tecido epitelial, tá? É na parte superficial, aí é na pele. Papiloma também, porque é na pele, tecido epitelial de revestimento, então é chamado de papiloma, tá? Esse aqui é tecido epitelial no epitélio do colo do útero, porém é maligno, então é carcinoma. E esse aqui é no tecido glandular, tá? Porque o epitélio do intestino, ele é formado por glândulas. E neste caso aqui, o tumor é numa proliferação, é causado por uma proliferação dessas glândulas. Adenoma é um tipo de tumor benigno, porém no epitélio glandular. E essa é a imagem histológica, tá bom? Aqui é o epitélio normal e aqui a gente tem essas glândulas super proliferadas aqui. Um aumento na quantidade dessas glândulas que formam, então, esses nódulozinhos que são chamados de pólipos, tá? E o termo carcinoma, ele está sempre relacionado com os tecidos epiteliais, independente se é glândula ou revestimento. Lá no colo do útero era tecido epitelial de revestimento. No intestino, no cólon, são nas glândulas desse epitélio, né? Então, se é na glândula, aqui eu estou chamando de carcinoma porque é maligno e na glândula porque é adenoma. Então, só que como é maligno, não é adenoma, é adenocarcinoma. Estou aqui mostrando um processo neoplásico visto macroscopicamente. Aqui é uma área maior, mais invasiva, e aqui microscopicamente. Percebam que a arquitetura muda, né? Você não tem mais aquele mesmo aspecto. No benigno, é a mesma coisa, só que você vê um aumento na quantidade de glândulas. No maligno, não, esse aspecto muda completamente. Tá vendo? Essas regiões nodulares aqui, ó, que aumentam, essas glândulas, eu tenho um processo que muda a arquitetura desse órgão e microscopicamente, né, ou histopatologicamente, eu consigo saber que ele é maligno por conta dessas características de alteração da forma da célula, do tecido, a gente vai falar isso mais para frente. Então, os carcinomas, que são os tumores malignos do tecido epitelial, eles podem ser in situ ou invasivos. Como eles são malignos, ele pode ser fixo ali naquele local ou ele pode invadir os outros tecidos. Então, aqui mostrando tecido normal, uma hiperplasia começando a ter uma característica mais displásica, tá? E aqui um carcinoma in situ, e o in situ, as células vão se tornarem diferenciadas, vão proliferar e vão permanecer no mesmo local. Mas essas células também podem se soltar aqui dessa região tumoral e ir através da circulação sanguínea invadir outros tecidos. Então, aqui mostrando, lembrando que o carcinoma é maligno de tecido epitelial, né, independente se é glândula ou revestimento, e aqui mostrando na mama. Esse é um tipo de tumor não invasivo, tá? Então, esse é o pontinho aqui, ó, porque tá mostrando que tá dentro do ducto mamário,
ele é intraductal, ou seja, esse crescimento tumoral ele permanece aqui dentro do ducto, e esse aqui é invasivo, infiltrante, tá vendo que as células saem do ducto, elas começam a infiltrar em outros tecidos. Então, o carcinoma, que é um tipo de tumor maligno de tecidos epiteliais, ele pode ser in situ ou ele pode ser invasivo, tá bom? Aqui é só um exemplo para o de mama, qualquer tipo de carcinoma pode ter esses dois aspectos. Lembrando, gente, que o tumor na mama nem sempre é nas células epiteliais, ele pode ser no tecido conjuntivo, em torno das glândulas, tá bom? Aqui é uma outra imagem do intraductal, aqui ó, essa massinha proliferativa dentro do ducto, e aqui mostrando na setinha essa massinha de célula proliferativa, tá vendo aqui, intraductal, o crescimento das células é para dentro, chega até obstruir o ducto, fica com uma área muito pequenininha de passagem da lactação, por exemplo, e aqui o infiltrativo da mama, você não tem mais nem ducto, tá vendo? Essas células roxinhas aqui, ó, são células neoplásicas. Você não tem mais aquele aspecto do ducto, que é por onde passa um ducto, por onde vai passar todo o líquido produzido ali pelas glândulas mamárias. Em relação às neoplasias de tecidos conjuntivos, tá? Elas são chamadas de neoplasias mesenquimais, e as neoplasias de tecido conjuntivo, se eu estiver falando de benigno, vai ter só o oma do final, tá? Se eu estiver falando de maligno, vai ter sarcoma, tá? Então, nessa tabela, nós temos um resumo dessas neoplasias. Quando eu penso no tecido conjuntivo fibroso, se tiver só fibroma, é benigno. Fibrosarcoma é maligno. Tecido adiposo, lipoma, benigno. Liposarcoma, maligno. Tecido ósseo, osteoma, benigno. Osteosarcoma, maligno. Percebam que o sufixo "o" é sempre indicativo de benignidade e o sufixo sarcoma de malignidade. E o nome ele acompanha o tipo de tecido. Cartilagem. As células da cartilagem são chamadas de condrócito. Então, o benigno é condroma e o maligno é condrosarcoma. Tecido vascular, os tumores de sangue. Aquelas bolinhas de sangue que às vezes aparecem. As benignas são chamadas de hemangioma e maligno angiosarcoma. Músculo liso, leiomioma, leiomiosarcoma. Músculo esquelético, rabdomioma e maligno rabdomiosarcoma. Então, percebam que, quando eu falo de neoplasias de tecidos conjuntivos, que são chamados tecidos mesenquimais, tá? Lógico que músculo não é tecido conjuntivo, mas ele é um tecido de origem mesenquimal, por isso que a nomenclatura é a mesma, tá? Eles seguem sempre o mesmo padrão. Benignos têm o sufixo oma, malignos têm o sufixo sarcoma. Diferente dos epiteliais, que tem aquelas diferenças se é epitélio de revestimento, se é porção glandular. Para os tecidos mesenquimais não existe esse tipo de diferença. Oma é sempre benigno e sarcoma é sempre maligno, tá? Então é um pouquinho mais fácil de assimilar. E aqui é umas imagens, tá? Esse aqui é um lipoma, então é um tumor benigno, é um tumorzinho de gordura benigno, aqui no intestino, você percebe que, tipo, cresce um pouco de gordura aqui, não afeta nada a estrutura do órgão. Vocês separarem aqui, ó, que é o epitélio intestinal, e aí simplesmente no tecido adiposo que tem ali na submucosa, essas células adiposas proliferaram mais do que deveria e formou aqui esse tumorzinho, e todas as células mantêm a sua característica, a sua estrutura, a sua arquitetura, e formam, então, essa região tumoral. Aqui, ó, as células permanecem na mesma forma, só que proliferaram além do que deveria e forma aquele tumor benigno ali. Liposarcoma, ele já é um tumor maligno do tecido adiposo. Comparem isso aqui, ó. Quando eu olho numa histopatologia de um processo tumoral, uma suspeita tumoral, quando eu percebo que as células têm a mesma característica da célula original, eu já sei que é benigno. Quando eu vejo esse tipo de aspecto aqui, ó, nem parece tecido adiposo, tem uma outra célula que mantém a sua característica, mas a grande maioria delas
não mantém a sua característica de célula adiposa. A gente vai falar isso na aula 2, tá bom? Então, aqui mostrando um lipossarcoma, que é um tumor maligno do tecido adiposo. Aqui no detalhe dessa atipia celular, né? Cada uma tem uma cara, diferença de tamanho de núcleo, tem célula nucleada. Esse é um pouco do que a gente observa nos tumores malignos. Perde completamente a arquitetura do tecido original. Aqui mais um exemplo, tumor ósseo, tá? Então aqui eu tenho um crescimentozinho, ó, exagerado, mas é um crescimento benigno. Continua sendo característica óssea, não tem diferença do tecido original. E aqui um osteosarcoma, tá vendo? Olha o aspecto totalmente alterado, com bastante neovascularização, bem avermelhado. Isso é característica de tumor maligno do tecido ósseo. Aqui é como a gente visualiza, tá? Esse é o tecido ósseo normal, com as trabéculas ósseas e os osteócitos, e aqui um osteosarcoma. Nem parece mais tecido ósseo, eu não consigo mais identificar isso como osso na histopatologia, tá bom? Continuando na mesma linha, comparando então nessa imagem um leiomioma, que é um tumor benigno de músculo liso, e um leiomiosarcoma, que é um tumor maligno de músculo liso, tá? Nós temos músculo liso, por exemplo, no útero, na região do endométrio, né? Endométrio tá aqui, e aqui é o miométrio, né? A camada, tô falando do músculo, camada muscular. Então, desse lado aqui, ó, nós temos um tumor benigno, um crescimento exagerado de células musculares lisas, ó. Muda a arquitetura, obviamente, fica todo desorganizado, porém, ainda mantém as características de músculo liso. Desse lado aqui, nós temos um tumor infiltrativo, um tumor maligno. Perceba que ele invade os outros tecidos, esse aqui é um leiomiosarcoma. E quando eu olho na histopatologia, isso que eu vejo, as células nem parecem mais células musculares. A característica das células musculares são células longas, né, afiladas, com núcleos centrais, ela nem mais tem a característica de célula muscular. E aqui é o detalhe mesmo, aqui é um desenho esquemático, e nessa imagem o detalhe. Então, esse é um leiomioma, que é benigno de músculo, ó. Eu tenho uma proliferação de músculo liso, mas continua sendo músculo liso. Esse é o aspecto do músculo liso na histopatologia. E aqui é um leiomiosarcoma. Comparem isso aqui, ó. Isso é músculo. Isso não tem nada a ver com nada, né? Não parece músculo, não parece nada com nada. As células são todas atípicas, uns núcleos gigantes, multinucleadas, algumas anucleadas, algumas piquinóticas, enfim. Nós temos aí aspectos super diferentes desse tecido. Eu não consigo dizer na histopatologia, se eu não souber a origem daquela amostra, eu não consigo dizer que isso é um músculo, tá? Então, uma das características dos tumores malignos é exatamente essa, é a atipia celular, né? Você perde a característica das células originais daquele tecido, e isso é uma das características do tumor maligno. E para a gente finalizar essa primeira parte da aula, aqui as nomenclaturas especiais, que são exceções. Lembra que nós falamos que o sufixo oma é sufixo de tumor benigno, porém, existem dois tipos de tumores que levam o sufixo oma, mas que não são benignos, tá? Que é o melanoma, que é um tumor maligno na pele, e o linfoma, que é tumor maligno nos órgãos linfóides. Uma outra exceção que foge do padrão de nomenclatura são as leucemias, que são tumores malignos no sangue, ok? Então, aqui, ó, imagens de melanoma, aqui é uma imagem do melanoma na pele, né, uma imagem macroscópica, e aqui uma imagem microscópica desse melanoma. Aqui eu tenho o epitélio normal, nessas setinhas aqui mostrando alguns queratinócitos alterados, e aqui eu tenho a imagem histopatológica do tumor maligno, tá? Esse aqui tá bem legal de ver. Então, melanoma, embora tenha o sufixo oma, ele não é um tumor benigno, ele é um tumor maligno, tá bom? Maligno de onde? Da pele. Os linfomas são tumores malignos dos tecidos imunes, que a gente fala que são dos órgãos linfóides.
também tem o sufixo "oma", mas esse sufixo ele não quer dizer um tumor benigno, porque o linfoma é sempre maligno. E, por fim, as leucemias, que são tumores malignos do sangue. Então, aqui mostrando nessa imagem medula óssea normal, e aqui imagem de medula óssea com leucemia aguda. Na leucemia, a gente tem uma proliferação das células sanguíneas, tá? E aí, existe uma característica, né? Ah, leucemia é tudo igual ou não? Tem vários tipos de leucemia. Tem leucemia mieloide, tem leucemia linfóide, depende da linhagem de células que são afetadas. Então, muito provavelmente lá na histologia vocês já viram isso, né? Quando a gente fala das células do tecido conjuntivo e das células do sangue, na origem das células, nós temos uma célula pluripotente, e depois essa célula ela vai se diferenciar em célula linfóide, a célula mieloide. A linhagem mieloide vai dar origem a hemácias, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos e eosinófilos, e a linhagem linfóide vai dar macrófagos, que na verdade são os monócitos, e a linhagem linfóide vai dar origem aos linfócitos T, B, célula NK. Então, dependendo da linhagem de célula que afetar, a gente tem uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide. Então, existem algumas diferenças aí dentro do universo de leucemia. O fato é que, falou em leucemia, eu estou falando de um tumor maligno que envolve a medula óssea, tá? Esse tipo de tumor, ele surge lá na medula óssea, então ele vai afetar toda aquela linhagem celular, tudo bem? Bom, nesse slide a gente encerra esse primeiro módulo, para não ficar muito extenso, e a partir da próxima aula a gente vai falar das características das neoplasias, ok? Então esse seria o último slide da próxima aula. Eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.